Olá! No tutorial de hoje nós vamos aprender a trabalhar com um efeito mate ou um efeito fosco no tratamento de uma imagem. Sou Thales Ren, retocador digital e fotógrafo. Essa técnica ela é muito simples, nós vamos utilizar apenas curvas. E as curvas vão fazer com que a gente consiga trabalhar na intensidade desse mate, trabalhando não apenas nas cores, na parte de pretos, mas também qualquer cor que esteja dentro das áreas de baixas luzes, cores mais escuras. Então dessa forma você consegue ter um controle e aí manter ainda um pouco de profundidade na imagem, né? E conseguir dar aquele efeito tão bacana que fica muito bonito nas fotos. Então esse aqui é um exemplo do que é uma imagem que foi aplicado essa técnica do mate. Ela sem essa técnica ela fica mais contrastada, tem mais brilho. As áreas de sombras elas são mais definidas, elas têm mais detalhes. E a partir do momento que você aplica a técnica, ela fica um pouco mais opaca, menos contrastada, fica um pretinho um pouco mais chapado. É muito similar ao processo de impressão, por exemplo, em fotos em papel aveludado. Fica muito legal, inclusive meus álbuns geralmente eu imprimo nesse tipo de material, porque eu gosto desse efeito que dá na imagem. Valoriza para mim muito as cores e eu não gosto de preto muito chapado. Então eu utilizo há anos esse formato, essa técnica para fosco, inclusive para o que vai para a internet, porque na realidade eu quero que represente aquilo que eu entrego para o cliente no momento da impressão, que é um álbum em papel, não é o fosco, é papel aveludado. Para chegar nesse resultado, o que a gente precisa fazer? É incrivelmente simples. E você precisa fazer isso uma vez e criar um presetzinho e pronto. Você vai ter isso para todas as suas fotos com um clique só. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos utilizar as camadas de ajustes que ficam aqui nessa meia luazinha. Nós vamos abrir curvas. Nós podemos inclusive chamar já ela aqui de fosco, né? Toma cuidado o seguinte, para não mexer nessas áreas aqui de meios tons e altas luzes. Eu não quero trabalhar nesse ponto. Então o que eu venho? Eu travo esses pontos aqui, ó, bem nessas interseções, para evitar que ele tenha alguma variação. Pode ver que quando clicando a gente já acaba mexendo, então eu já cuido um pouco mais para evitar que isso aconteça. Tudo o que eu tenho que fazer é criar um outro ponto aqui no meio desse último quadradinho. E esse quadradinho aqui, bem no final na ponta, tem um último ponto e a gente vai erguendo ele. Conforme a gente vai subindo, porque é ele que vai controlar a parte mais sombra, mais escuro que tem na imagem, né? Ele vai trazendo, vai chapando, deixando ele mais fosco. E eu subo um pouquinho ele para acompanhar até chegar no tom. Cada imagem ali já tem uma característica, né? Eu escolhi essa para visualizar, ele vai formar aí o meu padrão com base nessa. Mas a partir do momento que eu já me acostumei, eu sei que se eu colocar essa parte mais ou menos no meio ou subir um pouquinho mais, eu já tenho, olha só, uma curva bem bonita que funciona para mim trabalhar com esse mate do jeito que eu quero. Se sentir que o mate ficou um pouquinho forte, então a gente pode baixar a opacidade aqui. Então é muito bacana essa versatilidade. E outra, se você não quer que pegue, por exemplo, no rosto, é só vir com o pincel aqui, pintar de preto, nessa região com o pincel em preto, e vai removendo dessas áreas de sombra aqui. Vamos colocar em 100%, olha só. Você acaba fazendo ainda, chamando um pouco mais de atenção para esses detalhes do rosto. Mas o resto deixa todo ele já fosco, que fica bem bacana. Mas se você gostou, está pronto, quer fazer isso aí mais vezes, você tem a opção de criar uma ação, deixar salvo nas ações aqui, ou criar um preset já direto para não precisar usar aqui nas ações mesmo. Toda vez que você vai abrir curvas, você vem, vai clicar aqui, vai abrir na opção salvar preset. Você vai colocar aqui, eu já tenho uma de fosco, olha só, está salvo nesse ponto. Vamos salvar essa aqui por cima, ok. Vamos substituir, ok, está ali ela. Então agora eu posso deletar essa curva, vir aqui, criar novamente uma curva e selecionar o fosco, tá lá. E o mais legal disso é que se eu tenho outras imagens que já são tratadas todas nesse ponto, já está como eu quero, tudo que eu preciso fazer é arrastar ela, essa curva, para dentro da outra imagem. E ele já vai aplicar o efeito de fosco. Olha como ficou legal numa foto preto e branco, que ela já era mais contrastada, pode ver. A partir do momento que eu tirei esse contraste do preto, ela ficou com um aspecto bem mais aveludado, muito legal. E eu posso arrastar para essa outra imagem, que ela já é um pouquinho fosca, porque eu já processei, inclusive no próprio tratamento e no arquivo RAW, eu já deixei ela um pouquinho mais fosca, mas eu senti que eu precisava um pouquinho mais, e olha só, fica muito legal também. Combinou bastante com o estilo. Então é muito simples, basta você fazer
a ação dessa forma, utilizar a curva dessa maneira e depois salvar ela. E acabou. Você não vai mais ter que se preocupar em estar salvando, repetindo essa ação todas as vezes. E fica muito bonito. Espero que tenha gostado do tutorial e até o próximo.